Então, meus amigos e minhas amigas, continuando essa parte 2 aqui, né? Nós estamos falando sobre referentes significados, né? A neurociência dando continuidade a essa parte 2, tá bom? Então, o que está acontecendo hoje em dia é o quê? Você tem a neurociência de um lado, com o trabalho legítimo, como falamos no áudio 1, né? Na podcast 1. Essa aqui é uma continuação. Querendo melhorar o aprendizado das pessoas, isso é justo. Por outro lado, você tem nichos aí que se apropriam do termo para vender produtos, para vender cursos. É o jogo do mundo, sempre foi assim, nunca vai mudar isso aí, tá certo? Cada um que se vire aí para descobrir, para não cair em golpe, né? Nós falamos sobre a neurociência também, a neurolinguística, né? Essa prostituição dessa questão também, essa banalização. E por outro lado, nós estamos vendo que essa descrição da realidade aí, né? Você dá nome do que está acontecendo com o que você está observando. Se eu te perguntar para você, você está no seu quarto aí, meu amigo, minha amiga? Descreva o seu quarto aí em forma de poesia. Tem pessoas que terão dificuldades de atribuir nome às coisas que estão ao seu redor e conseguir ter coerência e coesão no texto. Isso pode acontecer? Pode. Ô João, eu sei a língua portuguesa. Tá bom. Mas isso não te faz o Machado de Assis, porque para você se tornar um Machado de Assis, qual foi o percurso que o Machado de Assis fez? Ele fez faculdade? Não. Ou fez? Essa fica no ar aí, vai pesquisar que você vai descobrir que você vai levar um susto. Caramba, onde ele chegou? Ele fundou a Academia Brasileira de Letras. Porque ele se apropriou das palavras. Os grandes escritores têm essa facilidade. Então, para que você consiga tirar um proveito do seu cérebro, do ser enquanto ser também, você tem que recorrer à grande literatura. A literatura de ficção, os romances, é onde está a chave para você buscar como atribuir e como usar as expressões, os referentes aí, de maneira correta. E às vezes o que a gente vê, pessoas do mundo da ciência, né? A gente vê isso acontecendo, né? Que na área que eles atuam são super inteligentes, né? Mas quando eles tentam explicar aquilo, aí já dá um problema, já dá um chute. A gente vê aqueles professores assim, né? Eles sabem tudo para eles, né? Mas para ensinar os outros, tá certo? Então os grandes escritores, eles fazem isso. Por isso que todo mundo gosta de novela, gosta de romance. Por quê? Quando você tem um romance, você tem personagens. E esses personagens aí, eles têm um jeito de ser que às vezes você se vê naquele personagem. Beleza ou não? De tanto ler livros de ficção de romance e ter acesso a vários personagens, você, através daquele personagem, que você vai se identificando um pouquinho com outro, você vai se descobrindo. Será que é difícil entender isso? Isso que acontece. Por isso que a importância do ato de ler, né? Livros de romance. A grande literatura tem um filme que chama-se O Protetor. Tem o 2 e tem o 3, tá certo? No 1 e o 2 mostra Denzel Washington, que é o protetor. Ele perde a esposa, acho que acontece um acidente, né? E ela tinha o hábito de ler. E ela enumerou lá 100 livros que você deveria ler antes de morrer. O Great Books, né? Então, ele começa a ler os livros. E ele passa sempre lá com livros, né? E assinando. E depois no 2 ele mostra que está lendo o último livro. Que ele chega num sebo ali e tal. E consegue achar esse último livro que ele está lendo. Então, essa literatura. Os grandes clássicos da literatura mundial, não importa a idade deles ou delas, né? Eles conseguem fazer com que você descubra a si mesmo. E como usar as palavras, tá compreendendo a questão? Você vai passar para outro nível. Tá entendendo? Saber as palavras, o significado é uma coisa, mas você conseguir transmitir através do seu conhecimento das palavras coisas para outras pessoas é uma coisa diferente. Por isso que nós estamos percebendo e observando, estávamos falando sobre essa questão
tem a neurociência de um lado. A gente estendeu um pouco essa fala, mas vou retomar aquele ponto de você estar vendo uma coisa e o pessoal fala que você está vendo outra. Você está vendo vermelho e está falando, não. Você no vermelho não existe mais, que eu fiz um decreto aqui. E o decreto, você não pode dizer que o vermelho é vermelho. Você tem que dizer que é uma outra cor, João. Ô, João, é o decreto, pô, é lei. Lei tem que ser obedecida, pô. Tá certo. A lei vai mudar a lei da gravidade, né? Não existe mais lei da gravidade. Então você pula de um prédio, se der efeito, eu aceito. Tá certo ou não? Então a gente vê essas nuances, essas dicotomias aí que acontecem por aí. Então por isso que eu tenho um pé atrás quando a gente vê certas palavras serem muito utilizadas. Você vê que, quer dizer, você ser alfabetizado é uma coisa, você vai aprender a ler, depois você vai ter que ler para aprender. Será que é difícil? Você sabe como o cérebro funciona, tal, mas como que ele funciona para você? Sabendo como ele funciona para você, o que eu tenho que colocar dentro desse cérebro aí, meu filho? É uma outra questão, vai ter que transpirar, não tem facilidade. Tá certo? Você, por exemplo, você está tomando medicamento, você está ruim, você pegou uma doença aí, você está tomando medicamento. Você está tomando medicamento, mas você toma frio, você não se alimenta direito, você está fazendo tudo, está bebendo, está fumando, está fazendo qualquer coisa. Você está tomando medicamento, mas, em contrapartida, você tem certos hábitos ali que não está te ajudando. Então você tem a postologia, você tem ali como você deve usar o medicamento, tá certo? E você tem ali a dosimetria, né, que fala, a postologia, e como que você tem que comportar-se durante o período que você está utilizando aquele medicamento. Tá certo? Então, se você saber como o cérebro funciona, bacana, beleza. Há certos alimentos que são bons para você, bacana. Mas a vontade de buscar o conhecimento é importante. Como diziam os gregos antigos, a inteligência é o farol que ilumina o caminho, mas não faz você caminhar. O que faz você caminhar é a vontade. Então, sem vontade não vai rolar nada. Você pode ter um super cérebro, tá bem alimentado, caramba 4 e tal. Mas sem a vontade não vai. Tá certo? Você pode aprender a andar de moto, mas fazer acrobacias com a moto, peripécias com a moto, andar no globo, dentro de um globo, a gente já viu isso no circo, né? Já é um outro nível de aprendizagem. Compreende a questão onde eu quero chegar? Então, nós temos que descobrir que nível nós estamos, como que eu posso, com o meu cérebro, utilizar melhor o meu cérebro, a literatura, enfim. E no final das contas aí, né? A gente está vendo isso acontecendo, né? A gente tem que nomear as coisas pelo que elas são. E há um movimento aí, né, contrário a isso. A gente está vendo aí esse gênero neutro na linguagem, né? E percebemos que pessoas que têm dificuldades de aprendizagem, tem um pessoal que tem dislexia, tem dificuldade. Alguém pensou nessas pessoas? Você tem que fazer um esforço danado para tentar incorporar aquilo ali. O pessoal da Libras, né? O pessoal aí da síndrome de Down aí, enfim, você tem aí, né, que é o transtorno do espectro autista, né? É a palavra mais correta. O pessoal tem dificuldade. Será que alguém pensou nessas pessoas? Então, a gente tem que estar de olho na realidade, tá certo? E quando uma questão é consolidada pelo tempo, a gente não pode de uma hora para outra abruptamente mudar a questão. Tem um processo de transição natural, tá certo? E quando não é respeitado, causa mazelas, tá certo? Então é isso. Falamos um pouco sobre a banalização dessa palavra aí, ou da ciência, da neurociência também, da própria neurociência. São muitos livros aí que a gente vê aí, faculdades que dão cursos aí, né, que vende aí curso de qualquer jeito aí, né, com recortes daqui, recortes de lá, e a pessoa
ela sai formada daquele jeito. Então, meu amigo, minha amiga, tem conhecimentos e conhecimentos, né? Se você aprendeu errado, você aprendeu, você usou o seu cérebro certinho, você está usando corretamente o seu cérebro, mas você aprendeu uma coisa errada. Você vai propagar aquilo errado para a vida toda. Então, as nossas fontes, as fontes e as narrativas das fontes têm que ser verdadeiras, né? Esse é o ponto. Buscar a verdade, esse é o pano de fundo. Você pode aprender belamente com o seu cérebro errado. Você usou bem, memorizou bem, mas a coisa é errada. Né? Tá entendendo? Uma vez eu li, para encerrar aqui, para não estender muito, num livrinho, né, que os turbantes, tem um pessoal na Índia que usa turbante, tá certo? E cada cor de turbante significava alguma coisa. É o nível que a pessoa estava. E quando eu estava na Índia, né, em 1998 fui para a Índia, né? Aí eu estava no trem, no vagão de trem ali, tinha um indiano, tinha um amigo meu que falava inglês, né, não falava muito. Pergunta para esse cidadão aí, ele está usando turbante, se é verdade que cada cor de turbante significa uma coisa diferente. E aí o cidadão respondeu, não, cada um usa a cor que quiser. Aí eu falei assim, cara, aprendi uma coisa, memorizei, mas aquela coisa estava equivocada. Tá entendendo onde eu quero chegar? Então, tem que saber como o cérebro funciona. Beleza. Tem a posologia aí, beleza. Tem aí como você pode ter uma dieta que facilita o seu cérebro, beleza. Tem a questão das emoções, beleza, tal. Tem aí os grandes clássicos da literatura mundial, beleza. Mas, o mais importante, as fontes do seu aprendizado, as narrativas têm que serem verdadeiras, senão você pode aprender de maneira perfeita tudo errado. Aí dá trabalho, né? Superar certos hábitos é complicado, não é verdade? Então, meu amigo, minha amiga, obrigado pela sua atenção até aqui. Se gostou dessa podcast, dá um like. Se não gostou, dá um dislike. Comenta, compartilha. E se a gente não se vê mais aí, que você tenha um 2024 muito bacana, que a passagem de ano para você seja maravilhosa e tudo de bom para você. Duvide de tudo, depois duvida do estudo de hoje, porque amanhã pode ser bem tarde, viu? Até mais, tchau.